O apóstolo Paulo era machista, Davi e Saul formou um casal gay. No céu terá animais? Fique por aqui porque eu irei explicar esses versículos difíceis de entender. Olá, filhos do alma, eu sou Evandro Roque e esse aqui é o nosso canal. Então, você tem gostado desses segmentos de vídeos acerca de explicar versículos da Bíblia difíceis de entender? Então, se você está gostando, já vai aqui nos cards, tem outros versículos que eu expliquei e você pode então ficar aí mais por dentro da luz da palavra de Deus. E hoje eu irei explicar esses versículos aí que eu acabei falando aqui na abertura do vídeo e que realmente traz muita confusão à mente das pessoas. Então vamos lá. O primeiro, Davi e Saul era gay? What? Não, pessoal. Não. Então vamos lá. Já vamos ler o versículo e depois nós vamos responder. 1 Samuel, capítulo 18, versículo de 1 a 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas amou com a sua própria alma. Versos 2. E Saul, naquele dia, tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Grava aí a palavra aliança. Fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas despojou da sua capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também deu as suas vestes, a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Vamos lá, vamos tentar aqui entender o que está acontecendo aqui. Primeiramente, textos isolados não pode virar via de regra. Na interpretação da Bíblia, você não pode pegar textos isolados e fazer doutrina em cima deles, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar. O que a Bíblia pensa acerca da homossexualidade? Sim, a Bíblia não aceita a homossexualidade. Primeiro você tem que compreender isso, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Essa prática ela é condenada, ok? O apóstolo Paulo, inclusive, explica isso muito bem em Romanos capítulo 1. Ele chama essa prática uma prática desnatural. Mas vamos lá. Vamos entender esse versículo. Davi tornou-se um grande guerreiro. E, segundo a palavra de Deus, quando Davi tornou-se grande guerreiro, todo o Israel gritava o nome de Davi. Davi tornou-se um cara muito popular. Muito popular. Então, pensar em alguém hoje muito popular no Brasil. Vamos falar o Neymar? Vamos botar o Neymar. Onde Neymar for, todo brasileiro sabe quem é Neymar, correto? Nas suas redes sociais, acho que ele tem mais de 100 milhões de seguidores, ou 200 milhões, sei lá. É muita gente. Então, no Brasil, todo mundo conhece, e no mundo também conhece Neymar. Davi, então, chega perto de Saul. Ele não tem aquela empatia que gera na gente quando nós estamos diante de uma pessoa famosa? Pois é, foi isso que aconteceu com Jonatas. Naquela hora, Jonatas ficou encantado com a presença de Saul. E Saul, sabendo quem era Jonatas, filho do rei, Davi também viu nesse rapaz que já tinha uma boa fama, uma boa reputação, de estar junto com seu pai no seu ministério lá no reino. Então Davi estendeu também, abriu também a sua vida para receber esta amizade de Jonatas. E aí, naquele tempo, conforme podemos ver aqui no versos 3, e Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Pessoal, naquela época bíblica, e na verdade até hoje, a relação com Deus e com os homens é por meio de aliança. Por isso que no Velho Testamento é a velha aliança e no Novo Testamento é a nova aliança. Testamento e aliança é a mesma palavra no conceito bíblico. Então as relações se davam por aliança e se dá até hoje. Tá? O princípio ele não perde a validade, ele é eterno. E aí o que acontece? Por viverem por aliança, Jonatas então presenteia Davi. Você viu? Deu a roupa, deu a espada, né? Por causa da aliança, ele deixou os símbolos dessa firmeza. Então, Davi e Jonatas tornaram-se amigos. Aí, se você for lá em 2 Samuel, capítulo 9, quando Davi vai mesmo reinar sobre Israel, a primeira coisa que ele faz é lembrar da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E aí ele ajuda, ele cuida do filho de Jonatas, o aleijado Mefibosete. Tá explicado? Então Davi e Jonatas não era gay.
é a forma antiga que se dava por aliança. E por Davi ser um homem muito famoso, Jonatas ficou assim pasmado. Então esse texto aqui que fala que a alma de Jonatas amou, está querendo dizer sobre a fama que corria sobre Davi. Quando Davi chegou, o seu herói chegou, ele ficou desse jeito, atônito, né? Imagine você diante de uma pessoa que você tem um grande carinho, tem uma grande admiração, e essa pessoa é muito famosa, chega perto de você. Então foi isso que aconteceu com Jonatas. Tá explicado? Então vamos lá para o segundo versículo difícil de entender, que está em Provérbios 8:17. E é assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me achará. E os que de madrugada me buscam. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá para o segundo texto, então, da Bíblia Sagrada. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Pessoal, seja sincero, esse texto você já viu como chamada para a vigília, sim ou não? Se sim, deixa aí no comentário. Se você fez cartazinho, e colocou esse versículo lá no cartazinho para chamar as pessoas para fazerem parte do seu mega vigilhão, olha, deixa aí também nos comentários. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Esse texto, os primeiros capítulos do livro de Provérbios, né, que Provérbios foi escrito por quem, irmãos? Pelo sábio Salomão, ok? Então, Provérbios é o quê? São conselhos, são palavras de conselho, né? As pessoas recebiam, liam, entendiam, né? É como se fossem filosofias boas para o crescimento do ser humano. E aí, nos primeiros capítulos, né, de Provérbios, o sábio Salomão está falando sobre a sabedoria, ok? Ele está falando sobre a sabedoria. Então, o que você precisa de entender? É que para que eu possa interpretar um texto, eu preciso entender em que contexto esse texto está incluso. Vocês estão entendendo ou não? Por exemplo, se você pegar uma frase minha, uma frase minha esquisita que você não entende, para que você possa entender, você precisa então tentar achar em que contexto eu falei aquela frase. E aí você vai entender o motivo por eu estar falando aquilo. Então, vamos para a prática. Se o sábio Salomão está falando no início do seu livro de Provérbios, né, acerca da sabedoria, o capítulo 8, por exemplo, está incluso dentro dessa ideia dele falando sabedoria. Se você começar a ler os primeiros versículos de Provérbios 8, você irá vê-lo se reportando a sabedoria como uma pessoa, né? A sabedoria é como se fosse uma pessoa. Então, eu amo os que me buscam, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Era a sabedoria falando como se fosse uma pessoa para outro alguém, ok? Então, o que está querendo dizer? Que aquelas pessoas que não se hesitam e procuram ardentemente o conhecimento, perdem noite, viram noite lendo livros, buscando conhecimento, esses acharão a sabedoria. Entendido, pessoal? Então, por favor, não coloque mais este texto em cartaz acerca de vigílias, tá ok? E antes de continuar, se você está gostando desse vídeo aí, taca logo aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Vamos lá, inscreva-se nesse canal para que você possa a cada dia mais me ajudar a crescê-lo. Ative também o sininho para que você possa receber notificações de vídeos novos. Deixe aí nos comentários ideias ou versículos que você não consegue compreender, e isso vai me ajudar a fazer outros vídeos desta área, ok? Vamos continuar então aqui, né, para o outro texto da Bíblia que é difícil de entender. Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 23. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem sobre a face e a expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.
Vamos lá. No Éden, Deus fez animais e os colocou. E no céu, vai ter animais? Eu acho que essa é uma das perguntas que as pessoas mais querem saber, eu acho, né? Olha, pessoal, vamos lá. Segundo a Bíblia Sagrada, o Éden foi na terra, porque ele estava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Você pode encontrar isso na Bíblia. Logo, na própria Bíblia tem a geolocalização de onde era o Éden. Sim, era no Iraque. No Irã e o Iraque. Sim mesmo, lá que começou toda a humanidade. Então o Jardim do Éden ele era na terra. Por isso que tinha animais no paraíso. Entendeu? No céu subirá um corpo glorificado. Os mortos, segundo o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, os mortos eles subirão no abrir e pescar de olhos juntamente com os vivos até a glória. Ou seja, haverá uma grande quantidade de pessoas que ressuscitarão e subirão junto até as nuvens. Então, quando a trombeta tocar, todo esse movimento acontecerá no abrir e no piscar de olhos. E então a noiva se encontrará com o noivo e estará nas nuvens. A volta de Jesus que nós estamos falando, ele não irá pisar aqui na terra. Ele estará nas nuvens. Quando ele pisar, é a sua volta, a terceira vinda, no caso, E nessa terceira vinda ele virá para reinar por 1000 anos. Nessa segunda vinda, ele não pisará aqui na terra. Então nós subiremos e iremos para o céu com ele. Na Bíblia, não há animais subindo também. Então, sinto dizer, eu tenho a minha cachorrinha, a Mel. Nós aqui de casa amamos e cuidamos dela muito bem. Eu sou uma pessoa que tem um grande carinho por todos os animais, exceto cobra e aranha e escorpião, que eu tenho muito medo desses 3 tipos de bicho. O resto, eu tenho um grande carinho por todos os animais, mas no céu não irá ter animais. Mas por causa disso também você não tem que ficar destruindo a terra, porque também o próprio Apocalipse diz que o Senhor destruirá os que destroem a terra. Então, pessoal, temos que cuidar do ambiente que Deus nos colocou para viver. Não podemos poluir rios, temos que ter cuidado com os animais, tratar bem os animais. Precisamos de cuidar da nossa terra, do quintal que Deus fez e colocou-nos para morar, Até que um dia Ele nos leve para morar uma eternidade com Ele. Amém? Vamos, você está gostando do vídeo até aqui? Se você estiver gostando, então, cara, deixa um comentário aí do que você está achando. Interage comigo aí, tá? No card também tem outros vídeos aí que você possa dar continuidade a maratonas neste canal. Mas o último é muito interessante, olha só. O último que eu deixei Apóstolo Paulo era machista? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 a 36, diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Pessoal, ao pé da letra, esse texto para a geração sensível deste tempo parece ser machista, Mas não é. Não é. Por quê? Porque a regra da hermenêutica exige que atentemos para a continuidade do texto, para entender os motivos pelos quais este texto foi elaborado. Então, primeiramente, esse texto faz parte de um aconselhamento que o apóstolo Paulo dava às igrejas por meio de cartas. Quando Paulo escreve aos primeiros Coríntios, essa primeira carta aos Coríntios, ele estava preso. Tá? Então, como começam as cartas que Paulo escreveu? Foram 13, no meu ver 14, porque eu acho que Paulo escreveu o livro de Hebreus também. Mas como que era? As cartas de Paulo, elas eram meio que parecidas. Tá? Como elas começavam com a saudação, ele enviava essa carta para a igreja. Eu não vejo a igreja da antiguidade como a igreja de hoje. Tá? Igrejas da antiguidade eram todos os crentes daquela cidade. Não era placa de igreja como é hoje, Batista, Assembleia, não. Era para todos os crentes, porque não existia divisão de denominações. Então, quando o apóstolo Paulo ele pega e manda a carta, ele tem um padrão, Então, qual é esse padrão? Ele sauda,
os irmãos, ele elogia, né? Ele comenta, né, aquelas coisas que falaram para ele acerca desses irmãos dessa cidade. E aí ele começa então agora a tratar, né, os assuntos por assuntos, trazendo a doutrina para os irmãos. E antes de encerrar, ele traz um tempo de exortação. Então o capítulo 14 de 1 Coríntios é justamente a parte da exortação. Ele, né, como um encerramento da doutrina que ele aplicou, que vem a exortação, então ele está ali exortando aos coríntios. E quem é os coríntios? Coríntios é uma cidade na Grécia, né? E uma cidade que tinha um problema. A igreja dessa cidade tinha um problema. Como era? As mulheres, elas tinham um costume de causar um grande alvoroço na igreja, um grande rebu. Prova isso, pastor? Prova. Olha só, versos 35, continua assim. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. O pai está piorando, né? Mas vamos para o 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Então, olha só, olha o que está acontecendo. Aquela igreja, quando se pregava o evangelho, mal o pregador estava ali fazendo o seu sermão, as mulheres levantavam a mão, discutiam e questionavam. Então tinha um grupo de mulheres naquela igreja que elas tinham um costume, né, uma postura que não era condizente para uma mulher daquela época, e ainda pior, era mal educada, né? Elas eram mal educadas. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está dizendo para ela: olha, se vocês quiserem debater, debatam lá com o seu marido lá em casa, na sua casa, discutam com ele lá. Por quê? Porque a igreja é lugar de reverência, né? A igreja é lugar onde nós vamos entrar para adorar o Senhor e não ficar em contenda, né? Em partidarismo, né? Debatendo quem é o melhor, quem está fazendo a coisa certa. Então, em Corinto, isso era uma postura muito comum. E quem causava tudo isso eram as mulheres. Por isso que Paulo as manda ficarem caladas. Não é porque ele não é uma hegemonia, né, de uma classe, né, masculina sobre, né, a classe feminina. Cara, isso nem existia naquela época. Por favor, compreenda essa verdade. Tá? O que Paulo está fazendo então? Ele está colocando as mulheres nos seus devidos lugares. Você não vai ver ele falando isso para outras igrejas. Por quê? Porque o problema era justamente em Corinto. Você não verá ele escrevendo a segunda carta e mandando de novo elas caladas. Por quê? Porque uma vez que ele falou, elas obedeceram. Está explicado aí então? Então não é que Paulo era machista. A questão aqui é Paulo organizando uma igreja que era extremamente desorganizada. Na hora de comer era desorganizado, na hora de adorar era desorganizado, até os dons espirituais eram desorganizados. Você vai ver capítulo 12, Paulo organizando até as questões dos dons espirituais, ok? Eu acho que ficou bem explicado aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu irei te ajudar. Continue aí maratonando nos meus vídeos, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu estou indo, mas espero te ver breve logo no próximo vídeo. Fica com Deus. Fui!